Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Esse é o primeiro versículo da primeira leitura do livro da sabedoria. Veja, para aqueles que confiam no Senhor, sabemos que a morte não é o fim, mas a morte é sim início da vida plena, da vida eterna. Essa vida é uma vida passageira, é um tempo. Mas a morte vai ser o início dessa vida plena, o início dessa imortalidade que o livro da sabedoria nos fala. Deus nos criou para a imortalidade. É só lembrar, essa vida nossa é passageira, nós morremos, perecemos, esse corpo perece, vai para o pó de onde saiu. Mas Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a imortalidade. Por isso, como diz na primeira leitura, fomos feitos para uma vida eterna, imortal. E a sua imagem, a imagem de Deus, que foi cravada em nós, por isso fala, e fez a imagem da sua própria natureza. Nós, seres humanos, fomos feitos à imagem da própria natureza de Deus. Essa marca que foi cravada em nós, que ninguém pode apagar, tem um significado. E qual é o significado dessa marca indelével, que ninguém pode tirar, nem mesmo o pecado, nem a morte física, nem o inimigo pode tirar essa marca da imagem? Tem um significado. Nós somos dele, nós somos pertença dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E se nós somos propriedades, marcados pelo seu selo, nós só temos um destino, que é estar ao seu lado durante toda a eternidade. A primeira leitura prossegue. A vida dos justos está nas mãos dele, nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Veja, nenhum tormento atingirá aqueles que permanecem justos em Deus, nas mãos dele. Aquele que permanece nele, em suas mãos, nada, nenhum tormento o atingirá. Veja, tem uma condição para que aquilo não aconteça, se permanecermos nas mãos de Deus. Vai mais, os que nele confiam, veja, os que confiam no Senhor, compreenderão a verdade, entenderão sempre o que Deus quer falar, o que Deus manda fazer. E os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os eleitos. Veja bem, a graça e misericórdia, já diz, graça é gratuita. A misericórdia de Deus é gratuita. Graça e misericórdia são para os eleitos. Quem são os eleitos? Todos.
todos que foram criados por Deus, todos que foram redimidos no Cristo e por Ele feitos filhos adotivos, todos nós, independente de quem seja, é eleito. Agora, veja bem, os tormentos não atingirão os eleitos que permanecerem justos. Os que nele confiam compreenderão a verdade, que confiam no Senhor, que permanecem confiando nele, e os que perseveram nele, no seu amor, a graça e a misericórdia serão abundantes. Então, permanecer na justiça, confiar no Senhor e perseverar nos seus caminhos são pré-requisitos para que estejamos sempre em suas mãos, para que nenhum tormento nos atinja, para que o inimigo não faça de nós como bobos e para que a graça e a misericórdia de Deus estejam a todo momento sendo abundantes na nossa vida. Com isso aqui eu lembro daquele lindo Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Não se abala, nunca se abalará, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. E o salmo de hoje vem em concordância a esse salmo e a primeira leitura. O Senhor pousa os seus olhos sobre quem? Sobre os justos. O seu ouvido está atento ao seu chamado. Ao chamado de quem? Daquele que permanece justo, que permanece perseverante, que permanece confiando em Deus. Clamam os justos. Veja, o clamor do justo não é o clamor de qualquer um, daqueles que vivem na impiedade, daqueles que estão distantes do Senhor. O Senhor vai escutar, mas não vai poder fazer nada, porque está distante. Mas o clamor do justo, o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Se permanecermos unidos a Deus, em suas mãos, perseverantes, confiantes, justos, o Senhor fará tudo aquilo que em nossa oração, humildemente, nós pedirmos ao Senhor. A seu tempo, a sua hora, conforme a vontade dEle. Até aqui, no Salmo e na primeira leitura, mostra a parte de Deus. É o que Deus vai fazer conosco se permanecermos dessa forma. Agora, no Evangelho é a nossa parte. Esse Evangelho que, a princípio, parece um pouco difícil de entender. Por que Jesus falou aquela parábola? Mas, primeiramente, nós temos que entender a linguagem daquela época, né? Jesus estava falando uma linguagem daquela época. Patrão, empregado. Servo, senhor. Escravo, patrão. Alguém que foi contratado para uma determinada tarefa. É a parábola que ele falou. Se aquele homem que foi empregado recebeu um emprego para uma determinada função, e ele exerce essa profissão conforme foi pedido pelo seu patrão, o salário ele receberá. Ele foi empregado para aquilo, ele realizou perfeitamente aquilo que o patrão fez, pediu. Ele vai receber o salário conforme foi contratado. Ele fez o que devia ser feito, como diz no final do Evangelho. Nós somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Aquele servo que foi contratado fez o que o seu patrão pediu e recebeu e vai receber o salário conforme. Na mesma linguagem, no nosso relacionamento com Deus, nós tratamos Deus da mesma forma. Nós falamos Senhor e nós somos servos. Só lembrar Nossa Senhora quando recebeu o anúncio do anjo. O que foi que ela falou? Eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo o que tu me ordenou. Veja, Nossa Senhora em toda a sua vida, ela fez o quê? O que o Senhor pediu para ela fazer. Ela foi uma serva fiel, uma escrava do seu patrão, que é o Senhor. E ela fez tudo o que o Senhor mandou fazer.
Em outra linguagem mais parecida à linguagem de Paulo, lembra que Paulo falou aquela frase célebre: completei a minha carreira. O que é completar a minha carreira? Fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Combati o bom combate, completei a minha carreira. Fiz tudo o que o Senhor me pediu. O que Ele me pediu, eu fiz. Mandou ir, ali eu fui flagelado. Para ali fui perseguido, mas fiz. Fui perseguido, caluniado, quase morto. Ele está quase prestes aqui, quando ele fala isso, está na prisão, já prestes a ser martirizado. Fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer, o que o meu patrão, o meu Senhor. Completei a minha carreira. E qual o salário? É o que ele fala no final. Agora está reservado para mim a coroa da eterna glória. Lá. O salário que Paulo fala é o que? A salvação, a coroa da eterna glória. Que tem o salário de todos nós, se formos fiéis até o fim. O nosso salário é um só, é a vida eterna. Como aquela parábola do patrão, lembra que ele foi contratando para a sua vinha, uns no início do dia, outros às 9 horas, depois ao meio-dia, às 15 horas, e outros no final do dia. E cada um, a todos, independente do horário, deu o mesmo salário, que é a salvação. Deus vai oferecer o mesmo salário para todos aqueles que permanecerem fiéis, independente de quando você entrou na vinha. Mas o salário é a vida eterna. Mas para receber esse salário que o Senhor nos dará, nós precisamos fazer o quê? Fazer tudo o que Ele nos mandar fazer. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim aquilo que for da vontade dEle. Precisamos seguir os seus mandamentos, agir como Ele age. O bom patrão, o bom chefe em um emprego, quando ele é bom, ele é alguém que vive de forma humana com o seu servo, o seu empregado, ele vai ser imitado. Aquele que não é só um patrão, mas é um líder ali na frente, que ele está junto dos seus servos, ele vai ser imitado. Paulo imitava e tentava imitar em tudo o seu patrão, que era o Senhor. E depois de um certo tempo, de tanto imitar o Senhor, ele falou o quê? Podem me imitar. Paulo falando, imitem-me. De tanto ele imitar o seu patrão, que era o Senhor, ele pediu para os seus seguidores que poderiam imitá-lo. Será que eu posso falar para as pessoas, olhem para mim e me imitem? Será que você, hoje, na vocação que você vive, onde você está, na missão que você tem, na pastoral, em qualquer lugar, na sua paróquia, diocese, na sua comunidade, no seu ministério, eu posso dizer para as pessoas, podem me imitar. Podem me imitar que vocês estarão imitando o Cristo. No capítulo 16, antes desse 17, que é o do Evangelho, o Senhor, em um certo momento, cita, se formos fiéis no pouco, Deus nos confiará mais. Alguns versículos antes do Evangelho que nós acabamos de proclamar. Como em uma empresa, se você vai sendo fiel àquilo que o teu patrão vai mandando fazer, vai sendo fiel, ele vai te confiando mais. E quanto mais você vai sendo fiel àquilo, ele vai te confiando ainda mais. O teu salário está garantido e ainda poderá te dar um aumento. Se nós formos fiéis sempre ao que o Senhor nos pede, pode ficar tranquilo. Se formos fiéis, confiantes nele, olhando para ele, tentando imitar, fazendo o que ele pede, e quando ele pede mais, sendo ainda mais fiel, fique tranquilo. O seu salário está garantido. Você está recebendo e colocando tesouros lá na eternidade que um dia você receberá. No final, fala, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Aqui eu lembro de uma grande santa chamada Santa Catarina de Sena. Ela fala uma frase bem parecida a essa. Fizemos o que devíamos fazer. Ela dizia, se fores aquilo que Deus quer, se fores aquilo que Deus te pediu para ser, colocareis fogo no mundo. Parafraseando, né? Se realizássemos aquilo ao qual nascemos para fazer,
aquilo que o Senhor pensou desde toda a eternidade para que nós fôssemos um dia para a imortalidade. Se nós realizarmos hoje aquilo que Deus sonhou desde toda a eternidade para que nós realizássemos, se buscarmos em tudo fazer essa vontade dEle, nós colocaríamos fogo. E que fogo é esse? O fogo do amor, o fogo da misericórdia, o fogo da salvação, o fogo do Espírito Santo que veio para salvar a humanidade. Se nós realizarmos aquilo que o Senhor nos pediu e sonhou para nós. Lembre-se que o quanto nós formos fiéis àquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós seremos causa de salvação para muitos. Se formos aquilo que o Senhor nos pediu para ser, colocaremos fogo no mundo, fogo do amor de Deus, como Santa Catarina fala. Então, se nós formos fiéis ao que o Senhor nos pede, nós seremos instrumentos de salvação para muitos. Aonde o Senhor te colocar, se você for fiel, você será causa de salvação para outros. Porque as pessoas olharão para ti, olharão para as tuas atitudes e verão, não as tuas, mas as atitudes do Cristo. E assim elas olharão para aquele que te chamou. Então, meus irmãos, permaneçamos fiéis, perseverantes, confiantes nele, unidos a eles, ao Senhor. Tudo o que ele nos disse no Salmo, na primeira leitura, aos justos, aqueles que permanecerem, será o teu salário. Mas muito mais, a vida eterna e a felicidade plena e a imortalidade que o livro da sabedoria nos fala. Que o Espírito Santo nos dê essa graça de permanecermos fiéis, perseverantes e em tudo imitarmos o nosso patrão, o nosso Senhor, o dono da nossa vida, porque nós pertencemos a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.